gostaria de ler hoje com vocês no livro do servo de Deus Josué, no livro de Josué, lá no capítulo de número 5. Josué, capítulo número 5. Amém? Vamos achar aí? Josué, capítulo número 5. Nós vamos ler a partir do versículo número 1 até o 3. Depois vamos até o versículo 8 e 9. Mas vamos aos versículos 1 até o versículo 3, que diz assim: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate-Airalote, não é? Lá nos versículos 8 e 9, encontramos ainda: tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até sararem. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Vamos atentar novamente, queridos, para esse versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Hoje à noite eu quero falar um pouquinho, querido, sobre esse texto que a gente lê e passa um pouco despercebido quanta preciosidade de ensino a gente tem aqui, nesse livro todo de Josué, que é muito rico. O que aconteceu aqui nesse lugar chamado Gilgal, irmãos, nesse chamado grande dia de circuncisão, tem tudo a ver com a Igreja de Jesus Cristo hoje. Eu quero nessa noite falar um pouquinho porque isso tem tudo a ver conosco. Olha lá. Lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, Paulo diz assim: Pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tem ainda um outro versículo em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, que disse: Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e estas coisas estão escritas, quer dizer, o que aconteceu lá, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Meus amados,
Esse acontecimento aqui de Gilgal, desse lugar chamado Gilgal, nos mostra como quebrar o poder do pecado, para que possamos entrar na gloriosa vida de liberdade em Cristo Jesus. Vamos primeiro ver os 3 grandes livramentos que esse povo, chamado povo de Deus, povo de Israel, experimentou, irmãos, os chamados 3 grandes acontecimentos. Para aqueles que são leitores da história bíblica, sabem que a história do povo de hebreu remonta lá em Abraão. Quando Deus aparece a Abraão e o chama pelo nome, ele entende que essa voz era de Deus, e Deus o chama para sair da sua terra, e ele sai da sua terra sem saber para onde ia. E Deus promete para ele, mostrar para ele uma terra que seria dele e da sua descendência. Abraão creu em Deus, saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e a primeira coisa que Deus fez com Abraão foi circuncidar Abraão. Abraão era um incircunciso, ele vivia no meio de um povo pagão, e ele entende esse chamado de Deus e ele é circuncidado. A circuncisão. Eu quero falar um pouquinho hoje à noite por que, de novo, Deus manda Josué circuncidar o povo. Porque, novamente, aqui, Deus disse, circuncida, faz facas, faca de pedra. Pederneira é um tipo de pedra, né? E fez várias facas. Imaginem vocês que naquele dia não mandou circuncidar uma família, ou circuncidar alguns homens. Todos os homens que nasceram naquele período de 40 anos de trajetória, naquela caminhada rumo à terra prometida, toda aquela geração de homens. Diz que tinha um exército de mais de 600 mil homens. Já imaginou circuncidar todo esse povo? Mas circuncidou. Eu imagino quanta faca foi feita, hein, Edson? Que diz, faça facas de pederneira. E circuncida todos os homens. Circuncida de novo. Circuncida de novo. Aquela geração que saiu do Egito, tinha sido circuncidada lá, mas essa geração nova não. Então, queridos, o povo de Israel, que começa a sua história com Abraão, depois vem a sua descendência, através do seu neto Jacó, e Jacó, por necessidade, vai para o Egito com sua família, 70 pessoas, e agora, depois de 400 anos, forma-se uma nação, que é a nação de Israel, o povo de Israel. Esse povo multiplica de tal maneira dentro do Egito que começa a meter medo aos egípcios, eles multiplicavam tudo que fazia, dava certo, e de repente o faraó agora resolve então, com medo, escravizá-los. Mas o Egito nunca foi lugar de Israel. A terra que Deus prometeu para Abraão não era o Egito. O Egito foi uma necessidade. O Egito foi aquele momento de formação de um povo que saiu agora, mas Deus, como é Deus de promessa, quer dizer para você hoje à noite que se você tem uma promessa, o tempo de Deus não é o seu tempo, que a promessa cumpre. Concorda? Se você tem uma promessa, o tempo de Deus não é o nosso tempo, a seu tempo, todas as promessas que Deus faz, elas se cumprirão para a glória dele, desde que nós estejamos fazendo a vontade do Senhor. Imaginem vocês, agora 400 anos no Egito, forma-se um poderoso povo que mete medo aos egípcios, e eles agora sendo escravizados, chegou o momento de libertá-los. Deus então levanta o profeta Moisés, Deus faz de Moisés esse porta-voz para ir até lá e tirar o povo. Ele conta com a ajuda do seu irmão Arão, e eles então tiram o povo de Deus
da terra do Egito. E o primeiro grande acontecimento, irmãos, é dentro do Egito. É disso que eu quero falar hoje à noite. No dia, aquele chamado dia da saída do povo do Egito, foi aquele dia que, depois de Deus fazer tantos sinais diante dos olhos do faraó, e ele ainda ficar com o coração endurecido e não deixar o povo de Deus sair do Egito, ele falava que podia ir, depois voltava atrás. Falava que podia ir, voltava atrás. E foram 9 sinais, as chamadas pragas, que Deus fez na terra do Egito, e cada uma daquelas ocasiões, o faraó brincava com o sentimento do povo de Deus. Ele dizia, eu vou deixar vocês irem sim. Mas eu desisti, não vou deixar ir, não. E então foram repetidas aquelas chamadas pragas que aconteceram ali, e veio então a 10ª praga. Veio então a 10ª praga. Essa praga, queridos, seria o quê? Seria uma praga de mortandagem, que iria morrer numa só noite todos os primogênitos dentro da terra do Egito. Todo mundo, toda a família que tinha um filho mais velho, o filho morreria. Mas não ia só o primogênito de gente, ia até de animais, de tudo. Tudo que era o primeiro estava sentenciado a morrer lá dentro da terra do Egito. Mas Deus exigiu dos filhos de Israel algo diferente. Deus disse então para os filhos de Israel que naquele dia o dia que Deus iria, o anjo da morte passaria e mataria todos os primogênitos na terra do Egito. Naquele dia Deus disse, todas as famílias de Israel, todos os filhos de Israel reunirão em família. Não reúna 2 famílias, não. Cada família na sua própria casa. E nesse dia vocês vão pegar um cordeirinho, um carneiro novo. Vocês vão sacrificar esse carneiro, imolar esse carneiro, e vão pegar do sangue desse carneiro e fazer uma espécie de um pincel com folhas de sopo, e vocês vão pegar do sangue deste animal e colocar lá na porta da casa, na ombreira da sua porta, vocês vão salpicar ali de sangue. E esta noite, o anjo da morte vai passar em toda a terra do Egito. E aonde tiver sangue, o primogênito tem que estar dentro de casa, não pode ficar fora, tem que estar dentro da casa. O primogênito, de onde tiver sangue, ficará com vida. Irmãos, este foi o grande acontecimento que Deus operou antes do seu povo sair da terra do Egito. Deus disse, olha, vocês vão estar reunidos em família e vão comer, todo mundo vestido e calçado. Todo mundo veste roupa, pronto para sair de casa. Veste a sua roupa, calça os seus sapatos ou sandálias, se preparem, todo mundo fica reunido em família, pronto para sair de casa. E é interessante, por que Deus disse? Porque o faraó, depois do acontecido, ia mandar sair tão apressado que quem tivesse descalço, saía descalço. Quem tivesse sem roupa, saía nu. Está entendendo? Era algo urgente o que Deus estava mandando que eles fizessem. O sangue do cordeiro ali, queridos, naquelas ombreiras das portas, aquela família estava protegida do juízo de Deus naquela noite. Vendo sangue lá,
em Êxodo 12, versículo 13, disse: vendo o sangue, passarei por cima de vocês. Onde tiver sangue, não haverá morte. Olha aqui para mim, hoje, o que tem isso a ver comigo e contigo? Hoje nós somos salvos, não pelo sangue de cordeiro, mas do Cordeiro Imaculado de Deus, que é Jesus Cristo, amém? Eu e você só somos poupados da morte eterna, de não queimarmos no fogo eterno, porque, irmãos, um cordeiro que simbolizava ali, aquele cordeirinho era de fato um tipo do Cordeiro de Deus, que um dia tiraria o pecado do mundo. Jesus Cristo é o meu e o seu Cordeiro Imaculado. Eis o Cordeiro de Deus que tira, de fato, o pecado do mundo. João Batista olhou para Jesus e disse: ali está o Cordeiro de Deus, e esse Cordeiro de Deus um dia vai derramar o seu sangue, e agora não mais na ombreira da porta, mas no coração daquele que o aceita. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado e nos dá garantia de vida eterna. É totalmente verdade, irmãos, isso, que o sangue de Jesus é a nossa única garantia de escaparmos da condenação eterna, do juízo eterno, o único meio de sermos poupados de um dia estarmos eternamente distante de Deus, é o sangue do Cordeiro. Isto foi uma verdade em relação a Israel naquele dia, a fim de estarem seguros pelo sangue sacrificial daquele cordeirinho. Deus disse para eles que naquele dia deveriam estarem preparados para fazer tudo quanto Deus estava ordenando. Nesta mesma noite, aquela noite ali no Egito, cada uma daquelas casas tinha a única garantia, irmãos, de ser poupada. Não porque quem estava lá dentro era bom ou ruim, porque ali havia, irmãos, uma promessa que os filhos de Israel, eles naquela noite não deveriam sair de casa e serem protegidos e salvos pelo sangue. Dentro de casa, deveria de comer aquele cordeiro. Foi a primeira Páscoa. A celebração, a instituição da Páscoa aconteceu naquele dia. Foi a primeira Páscoa feita ali no Egito. Daí em diante, o povo de Israel, todos os anos, celebrava e continua celebrando a Páscoa, porque considera a saída, a retirada do povo da escravidão para ser um povo livre. O Senhor, irmãos, deseja que eu e você tenhamos mais do que proteção do juízo. Deus quer que nós, de fato, irmãos, não sirvamos a Ele apenas para escapar do inferno, mas sirvamos a Ele em alegria, amor e satisfação, porque Ele, de fato, nos ama tanto, amém? Ali era um ato judicial de Deus. Ali não importava se aquele filho mais velho era bom ou ruim, ele era salvo por uma ordenança. Hoje a gente sabe, queridos, que o sangue de Jesus só tem valor para a salvação daquele que crê. Hoje a salvação, ela não é ali um ato coletivo como foi para o povo de Israel. Salvação hoje é de graça, mas pela fé na vida daquele que voluntariamente crê. Naquele dia, todos os primogênitos morreram, até mesmo o filho mais velho de Faraó. O Faraó ficou tão desesperado que ele colocou tanta pressa para que o povo de Israel desocupasse o Egito,
que ele os expulsou: saiam o mais depressa possível. E eles então saíram, e eles trouxe muita coisa com eles. Quero que os irmãos saibam, trouxe muita coisa boa e muita coisa ruim também. Eles viviam, irmãos, viveram 400 anos no meio de um povo pagão, um povo que acreditava em tantas divindades, em tantos deuses, em tantos nichos e coisas. E este povo, quando sai dali, os egípcios enchem eles de ouro, de prata, de bronze, de muita riqueza. Se eram escravos, sai de lá ricos, sai de lá com uma abundância de coisas, mas também carrega na sua mochila, na sua mudança, carrega também muitos nichos. Nicho, quando eu falo N-I-C-H-O, nichos, e nicho, imagens de escultura, muita coisa das crenças egípcias, muitos deuses, imagens de Deus pagãos. Eles enfiam muita coisa e traz muita coisa. Quero que os irmãos saibam que o povo de Israel no Egito não era um povo que adorava só a Deus. Criam em muitas coisas. A influência do paganismo foi muito forte no meio do povo de Israel no Egito, irmão. Tanto é que saem de lá e traz com eles muitas coisas. Para os irmãos terem ideia, quando Moisés estava demorando no Monte Sinai, depois que atravessaram o mar lá, o que eles mandaram o irmão de Moisés fazer? Moisés está demorando demais. Esse Deus nos abandonou. Faz para nós um Deus para a gente ver, apalpar. Faz um Deus. Provavelmente no Egito, adorar boi, adorar um bezerro era coisa comum, não foi? Faz para nós um bezerro de ouro, não é? Um dia, um missionário da nossa igreja, que ele faleceu, um grande amigo meu, ele estava pregando sobre o bezerro de ouro, e ele não falava tão mal o português, que ele ficou falando no púlpito, e a esposa dele estava ali no primeiro banco da igreja, e ele tentando falar bezerro de ouro, e ele ficou o tempo todo falando besouro de ouro. E a esposa dele, não é besouro, é bezerro. E ele não entendia nada na comunicação com ela, e no fim ele disse: bom, é o filho da vaca, né? Então, já que eu não consigo pronunciar que é bezerro, é besouro, é o filho da vaca, deu para entender, não é? O que ele queria dizer. Pastor Collins, Robert Collins, um grande amigo meu, já está na glória com o Senhor, não é? Mas a esposa dele, ele contava isso, dessa graça que o povo achou naquele dia. Eu só quero dizer para os irmãos que o povo sai de lá com muita coisa. Sai de lá com os animais carregados. Sai às pressas. A primeira grande experiência de Israel, irmãos, ensina-nos aqui, essa primeira lição, que sem sangue não havia salvação para eles. Entenderam? Para os primogênitos não haveria salvação. Um animal foi oferecido, um cordeiro foi oferecido, e eles foram agora poupados com vidas, e as famílias saem. Saem em direção à terra prometida. Chega diante do mar vermelho. Agora é um mar na frente. E o faraó resolve mudar de ideia e vai atrás. E eles experimentam agora mais um glorioso milagre. Olha o que diz ali, no capítulo 14 do livro de Êxodo, versículos 21 a 23, e depois 27, e também o versículo 31. Em 14, 21 a 23, diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental toda aquela noite,
e fez do mar terra seca. As águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. E agora o verso 27 diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Versículo 31. E quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. Irmãos, segundo o grande milagre, Paulo usa a expressão que eles foram batizados pelo mar. Na prática da fé cristã, a gente sabe que primeiro experimenta o poder purificador do sangue de Jesus. Depois, água significa, de fato, testemunho público de uma grande experiência. Eu gosto sempre de dizer que batismo não muda a vida espiritual de ninguém. As águas do batismo não têm poder miraculoso e nem poder espiritual para mudar a vida de ninguém. Ela é uma forma de testemunhar publicamente que eu sou de Cristo, que eu morri para o mundo e que eu tenho uma nova vida, uma vida ressuscitada. O mar aqui pode significar este entrar nas águas e sair das águas, passar pelo mar. A travessia do mar, irmãos, é uma simbologia da vitória da cruz sobre todos os nossos inimigos. O que aconteceu naquele dia? Todos os guerreiros de Faraó, juntamente com ele, morreram afogados nas águas do Mar Vermelho. É também, irmãos, uma simbologia, como eu disse, do batismo. Todos os nossos inimigos espirituais, o pecado, o mundo e Satanás, perderam na cruz o seu poder controlador sobre nós. Amém? Perderam. Isto também foi o que os israelitas experimentaram. Israel viu ali os egípcios na praia do mar, todos mortos. Olhando para trás, podiam dizer: o Senhor venceu por nós. Depois desses acontecimentos, irmãos, o povo de Deus ficou sendo agora um povo livre. O Egito tinha ficado para trás. Eles atravessam e agora está fora do alcance do poder do povo egito. Liberto da escravidão, liberto dos chicotes daqueles que os escravizavam. Agora, eles estavam cantando a sua vitória. O povo foi tirado fisicamente do Egito e agora podia regozijar-se, agradecer a Deus por ser agora um povo livre. Acabou a escravidão. Chega de ser forçado a fazer aquilo que detestavam. Ficaram livres. Só que a história diz que não demorou. Preste aqui atenção. Não demorou muito tempo, irmãos,
para que descobrissem algo. Muito embora estivessem fora do Egito, ainda o Egito estava neles. É triste, mas era esta história. À medida que foi ficando mais difícil enfrentar as provações no deserto, o povo começou a ter lembranças e desejos de voltar para o Egito, sonhando com aquela vida que levavam lá, vida escrava, mas que eles ainda consideravam que era melhor que a vida nova que estavam tendo. Havia saído do Egito. Contudo, ainda não haviam entrado, irmãos, em um novo lugar. Este mesmo fato é um dos maiores problemas da igreja hoje. Cristãos, e não judeus, cujos corpos permanecem dentro da igreja, mas muitas vezes suas mentes e corações estão sempre voltados para a vida antiga. Sempre como os egípcios, desejando voltar para trás. Sentem falta dos velhos amigos, sentem falta dos velhos prazeres. Foi isto que aconteceu com o povo o povo hebreu, que estavam agora fora do Egito, fora do alcance dos egípcios, mas no coração ainda tinha desejos de fazer o que faziam antes, estar naquele lugar e voltar à vida antiga. Muitos hoje não voltam, às vezes, para trás, porque tem medo de envergonhar outros, porque tem medo de dizer, esse aí apostatou da fé, esse aí voltou, esse aí está envergonhando a igreja. Muitos, às vezes, não voltam, mas no coração tem vontade de voltar. No coração ainda ama, no coração ainda tem desejo. Irmãos, a história parece sempre se repetir. 40 anos, este povo sonhou de novo com o Egito. Sonhou ou não sonhou? É só ler a Bíblia que você vai ver. 40 anos reclamando, lá pelo menos a gente tinha o que a gente não tem aqui. Sempre desejando, e sempre, às vezes, fazendo coisas que em muitas ocasiões Deus precisou tirar a vida de muitos. Imaginem vocês que toda aquela geração de homens adultos que saiu do Egito, foram 40 anos de morte. 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 Todos eles morreram, porque saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração. Todos morreram. Só, queridos, que eu quero dizer para vocês assim, olha aqui para mim. Diz o ditado que tal pai, tal filho, não é? E, de fato, dizer que o Pedro não é filho daquele homem ali é muito parecido. Os três são a cara do pai e da mãe, são muito parecidos. Tal pai, tal filho, mas não era uma questão só de aparência física. Irmãos, é uma questão familiar, concorda? Os filhos são herança dos pais e herdam muita coisa. E agora imaginem vocês, homens que agora nasceram, que agora eram pessoas de 40 anos de idade, mas que tinham toda esta herança de ensino familiar. E agora chegou o grande momento. Moisés morre. Deus chama o seu servo, o seu ajudante fiel, chama Josué, que era o
eu diria assim, o amigo fiel, o servo fiel, aquela pessoa que 40 anos esteve debaixo da autoridade espiritual e da liderança de Moisés, mas Deus agora disse, agora é com você, Josué. Daqui para frente, Moisés ficou e chegou a hora de mudança. Para quem estudou comigo uma série de lições que eu dei aqui na igreja sobre o tabernáculo, lembram que nós falamos que durante 40 anos aquele povo teve uma direção tão clara de Deus para a vida deles, que durante 40 anos eles tinham, durante o dia, uma nuvem que os guiava. Se a nuvem movia, eles podiam mover, porque ela estava dizendo, Deus está na nuvem, vamos, Deus está mandando ir. Quando era noite, não mais a nuvem, sim uma coluna de fogo, trazia calor para aquele deserto gelado, e eles então tinham essa direção, de dia nuvem, para cobrir, dar sombra para eles, e também direção para eles, e à noite aquela coluna de fogo. Irmãos, agora chega do lado do Jordão. De repente a nuvem desaparece e a coluna também desaparece. É só ler a Bíblia que você vai ver que daqui para frente não tem mais nuvem e nem coluna de fogo. Acabou. Mas aquela arca da aliança que ficava dentro do tabernáculo, que era aquele lugar sagrado, aquela mobília sagrada, que ali a glória de Deus se manifestava, ali o poder de Deus se manifestava, ali Deus falava face a face com Moisés. A arca agora era o ponto de direção. Deus iria dar todas as instruções agora para Josué, dizendo, pede para os sacerdotes, que já eram os únicos que podiam carregar aquela arca, pede para eles pegarem a arca. Antes da travessia do Jordão, queridos, Deus disse, olha aqui para mim, interessante. Deus disse para Josué, se você ler lá, capítulo 3, capítulo 4, Deus disse para Josué, capítulo 3, chama todo o povo para uma reunião e diga para o povo que eu estou dizendo para eles se santificarem. Aquela santificação, queridos, era uma santificação externa, porque diz que naquele dia todos aqueles nichos, ídolos, todas aquelas coisas teve que ser retirada das casas. A terra prometida a Abraão estava do lado do Jordão. Eles ainda não estavam lá. Estava ainda na terra dos amorreus aqui. Do lado de lá estava o Jordão. Ali estava o Jordão. Do lado de lá, a terra da promessa. Aí Deus disse para Josué, diga para o povo santificar-se, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Diz que naquele dia, queridos, eles retiraram tudo que era condenado, tudo aquilo que Deus revelou que era condenado, que coisas que tinham dentro de casa, que não deveria ir para o outro lado, tiraram tudo. Esta era uma atitude que o ser humano faz, de jogar fora aquilo que Deus não honra, Deus desagrada. Jogaram fora. Os sacerdotes tomam a arca. Todo o povo se posiciona. E Deus disse para Moisés, para Josué, quando eles colocarem a planta do pé nas margens do rio, que estava cheio, era a época da cheia. Eu fui a Israel esse ano, era a época da seca. Não é, o rio estava baixo. Eu entrei lá naquele rio, no Jordão, mas o rio estava baixo. Mesmo assim é largo, viu, irmãos? É um rio largo. Mas naquele dia diz que era a época das enchentes e o rio era um mar de águas. E
Deus disse, quando eles colocarem a planta do pé, carregando a arca, a água que tiver da parte de cima para e a outra continua. E o povo todo, uma nação inteira, atravessou em seco. Do mesmo modo que o Mar Vermelho abriu, agora o Rio Jordão para e todo o povo atravessa o Jordão. Chegam do lado de lá do Jordão. E vem então a história de hoje à noite. Esse grande milagre, irmãos. Assim que a planta dos pés, isso está ali no capítulo 3, 13, 14, depois do 10, 17, dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, tocar a terra, pousarem ali, as águas vão parar, vão serem cortadas, não é? Diante dos olhos de todo o povo. Foi isso que aconteceu. A travessia do Jordão é um símbolo da entrada para a liberdade em Cristo Jesus. Olha aqui, queridos. Deus sempre nos tira de alguma situação, a fim de nos levar a Ele, para uma intimidade e comunhão mais profunda com Ele. Não basta simplesmente escaparmos dos poderes de Satanás. Devemos também entrar nessa vida ressurreta em Cristo Jesus. Se lá significava um batismo, aqui também nós vemos essa segunda tremenda experiência. Canaã, aqui, representa, irmãos, não o céu ainda. Para o povo de Israel, era uma terra prometida. Todavia, quando você estuda o livro de Hebreus, você disse que existe uma outra Canaã, que é o céu de glória. Canaã não representa o céu, pois indica um lugar de guerra espiritual. Mas é um lugar onde Jesus quer que nós, queridos, desfrutemos da excelência de uma vida vitoriosa. Um lugar de júbilo, de alegria, de plenitude. Imagine vocês, eles atravessam o rio, fazem, irmãos, um rebuliço tão grande que o texto que eu li hoje à noite, talvez vocês não tenham prestado atenção, no capítulo que eu li hoje à noite aqui na abertura do nosso culto ali, no capítulo 5, disse que as nações todas, os povos todos, daquela terra chamada Terra Prometida, que ali habitavam muitos povos, povos poderosos, cidades fortificadas como a cidade de Jericó, diz que o povo foi tomado de um medo tamanho, que eles tremiam de medo, de se Deus fez todo esse povo parar um rio, Deus para o rio para eles atravessar, e agora eles estão na nossa terra, quem pode permanecer vivo diante de um Deus poderoso como eles? Eles tinham medo dos israelitas? Tinha medo do Deus de Israel, entenderam? O medo não era de Israel, mas o medo era do Deus de si. O Deus deles seca o rio, abre o mar, que será de nós? Estamos destruídos. Lembra quando eles foram espiar Jericó? Aqueles espias chegaram em Jericó. Irmãos, a cidade de Jericó fechou as portas e o povo diz que lá dentro o rei disse: ninguém entra e ninguém sai. Porque o medo era tamanho daquele povo que não estava lá, além do mar, do rio, não, agora já estava ali. O medo foi muito grande.
Quando Israel, irmãos, chegou ao Jordão, e passa o Jordão, ao sair ali do Jordão, o povo de Israel agora simboliza este rito aqui, este acontecimento aqui, simboliza, irmãos, de uma vida de descanso em Cristo Jesus. A esta altura, eles estavam protegidos pelo sangue, lembra? Livres do poder do inimigo, alçados à novidade da terra, agora bota o pé na própria terra, que era a promessa para os seus pais. Certamente eles estariam agora preparados para a batalha. Quem poderá segurar este Deus que é conosco? Quem? Para eles parecia a hora agora de agir e marchar e gritar e derrubar fortalezas de todos os poderosos inimigos. Mas, na verdade, ainda não estavam prontos. Olha aqui para mim. Na verdade, ainda não estavam prontos. Capítulo 5 narra então Deus dizendo: ainda não estão prontos. Na mente, sim, mas ainda precisava de algo mais. E Deus então disse para Josué: faze facas de pederneira, facas afiadas, e circuncida pela segunda vez. Alguns estudiosos dizem: pastor, mas circuncidou a mesma pessoa a segunda vez? Eu acho que não. Eu acho que se você ler atentamente o capítulo 5, você vai ver que aquela geração no deserto não tinha sido circuncidada, a geração que nasceu de homens. Circuncisão era feito nos homens e não nas mulheres, né? Mas não tinham ainda sido circuncidados, mas Deus disse: faze facas e circuncida. A circuncisão, irmãos, tem um significado espiritual dentro do princípio cristão, que é a chamada circuncisão do coração. O tema da minha reflexão hoje à noite é a circuncisão do coração. Nós cremos, como nazarenos e arminianos que somos, numa segunda experiência da obra da graça, que é o chamado batismo com o Espírito Santo, com evidência na purificação do coração, da santificação do crente. Esta segunda experiência, a primeira experiência é o novo nascimento, que ali tem a simbologia do nascer da água e nascer do Espírito. O novo nascimento, renascer, na vida velha nasce uma vida nova. O batismo significa de fato esse renascer, essa vida, o batismo nas águas, mas agora o batismo com o Espírito Santo, a ação divina, pela palavra e pelo Espírito Santo, tem esse poder de circuncidar o coração. Na Bíblia não encontra que nenhum gentil era obrigado a circuncidar-se, mesmo sendo cristão, porque para Israel era algo necessário. Até os dias de hoje fazem isto. Mas que experiência dolorosa aquela, queridos. Imaginem vocês. Que experiência dolorosa. Deve ter sido ali os israelitas remover o seu prepúcio. Uma coisa é circuncidar o bebezinho. Eu tenho um neto
norte-americano lá, o meu neto Michael. Lá na cultura americana, a criança, menino homem, nasce lá dentro do hospital, ele já sai sem o prepúcio. Eu acho muito legal isso. No Brasil, acho que porque é uma coisa que ficaria caro, a medicina não implantou isso. Mas, irmãos, nos Estados Unidos, todo bebezinho que nasce no hospital já se é homem, já sai de lá circuncidado, pode-se dizer assim, sem o prepúcio, não é? Meu neto, foi feito isso. Eu fui, uma época, ele era bem bebezinho, o Ricardo me mostrou. Olha, pai, aqui é o princípio da saúde pública para evitar muitas doenças para os meninos. Circuncidar hoje, irmãos, de fato, significa submeter, para nós cristãos, ao corte agudo da espada, que diz, faz faca. Que faca é essa para nós hoje? É a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus, amém? Ela tem o poder de penetrar, a Bíblia diz se cortar, de trazer para aqueles que ouvem e deixa a espada do Espírito trabalhar, irmãos, fazer de fato esta obra. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz que a palavra de Deus, de fato, ela circuncida o nosso coração. Circuncidado pela ação da palavra. Circuncisão, Paulo diz aqui, lá em Romanos 2, 29, circuncisão, a que é do coração, olha lá, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E ainda em Colossenses 2,11, há uma circuncisão não feita por mãos humanas, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Amém? Há uma operação na qual o Espírito Santo de Deus corta fora todas estas paixões e domínios do mal. Quando a palavra de Deus é pregada no poder e na manifestação do Espírito, ela tem poder de transformar como faca afiada, como espada de 2 gumes, aqueles que dão ouvido e a recebem na sua vida. Por isso, queridos, às vezes, alguém diz, pastor, tu está pregando muito duro. Se o senhor continuar falando desse jeito, há dias alguém diz, pastor, ultimamente o senhor está falando muito contra o pecado. Eu digo, olha, Jesus sempre falou contra o pecado. Paulo pregou contra o pecado. A Bíblia inteira prega contra o pecado. No dia que o pastor deixar de pregar contra o pecado, ele está, infelizmente, acariciando muita gente para ir não para o céu e sim para o inferno. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem poder de mudança. Por isso, nessa noite, o Espírito, mais uma vez, está dizendo, deixa a palavra cortar. Amém? Ali, naquele dia, foi removido. Eu gosto dessa palavra. Vamos voltar um pouquinho onde a gente estava, para vocês verem. Olha o que diz esse texto, irmão, que naquele dia, voltando lá no texto que nós lemos, disse que naquele dia foi removido deles o opróbrio do Egito. Interessante, olha quanto tempo já tinha passado, 40 anos. E disse que essa circuncisão que Deus manda, nós lemos aqui hoje à noite, foi removido ali o
opróbrio. Por que opróbrio? Aquela escravidão, aquilo que ainda era como se Deus dissesse, daqui para frente é vida nova. Daqui para frente, tudo que era ainda de resquício do Egito, ficou do lado do mar e do lado do Jordão. Agora, Deus estava dizendo que seria removido o opróbrio do Egito. Foi um tempo de vitória, de bênção, orientação e favor divino, para que eles pudessem agora entrar na terra prometida. Já notou que antes de conquistar Jericó, que a gente quando lê, atravessou o rio e logo entraram em Jericó? Não. Deus diz primeiro, circuncida. Só depois é que eles tomaram Jericó. Deus estava dizendo, parem tudo. Estamos com um problema. Tudo parece estar bem. A travessia foi miraculosa, o rio secou. Mas ainda tem uma questão a ser resolvida. O opróbrio do Egito ainda continua nos seus corações. E ele precisa ser eliminado. Ó, irmãos e irmãs, hoje à noite, só é gostoso ser filho e filha de Deus dessa geração, se o mundo foi tirado de você. Você tem que estar no mundo, mas não ser mais do mundo. O opróbrio, aquilo que era prazeroso para você, que te dominava, não pode te dominar mais. Aquilo que Deus condenava e que agora você está numa caminhada na graça, não pode mais fazer parte da sua vida. É como se Deus estivesse dizendo a seu povo ali, pacientemente eu tenho tolerado durante 40 anos, você sempre voltando, desejando voltar atrás, sempre reclamando, sempre eu tendo que corrigi-los. Deus estava dizendo, chega. 10 vezes Deus disse, é interessante, 10 vezes os seus pais me provocaram no deserto, 10 vezes. Colocaram, irmãos, o servo de Deus, o Moisés na parede, provocaram quem? Moisés ou Deus? 10 vezes, Deus disse, vocês me provocaram no deserto, perdoei tudo. Eu os encontrei definhando nas fornalhas de ferro lá do Egito. Eu os lavei, protegi com sangue, livrei-os dos inimigos, mas o tempo todo vocês têm guardado o pecado secreto no coração. Tem reclamado. Você é um reclamão? Você, irmã, é uma reclamona? Você é um reclamão? Aquela pessoa que... Irmãos, Deus estava dizendo, agora tem que ser novidade de vida. Vocês estão na terra, tem que andar em novidade de vida. Haviam escondido muitas coisas na bagagem. Deus mandou que tudo ficasse da além do Jordão. Eles queriam prosseguir e servir a Deus, ao mesmo tempo que ainda queria continuar trazendo consigo costumes e coisas. O Senhor tinha sido paciente, mas ele disse para Josué, faze facas, afie as facas e corte o opróbrio, circuncida de novo.
Fiquemos em pé, queridos. Se você continua lendo o livro de Josué, você fica maravilhado, irmãos. O que Deus fez com aquele povo e por aquele povo era maravilha demais. Quando Deus disse: hoje eu vou fazer maravilhas no meio de vocês, por favor, santifiquem. Irmãos, o Deus de Josué está aqui hoje à noite. Precisamos experimentar mais dessas maravilhas de Deus. Precisamos ou não precisamos, irmãos? Imagine, irmãos, 40 anos de uma mesmice diária. Todo dia era a mesma coisa. 40 anos indo e vindo sem chegar a lugar nenhum. Se você olha a geografia do que, como o povo de Israel peregrinou 40 anos, eles não foram em direção reta, senão chegava logo na terra. Eles ficaram indo e vindo, porque era um povo murmurão, um povo reclamão, um povo que nada estava bom para eles. Estava de barriga cheia, reclamava. Estava com fome, reclamava. O que estava sol, reclamava. Eu acho que estava chuva, reclamava. 40 anos de um povo ingrato. 40 anos. Mas agora Deus disse: eu quero fazer algo novo. Eu quero tirar o opróbrio. Israel ficou. A história passou. E nós hoje? Será que não precisamos, irmãos, dizer para Deus: Senhor, circuncida-me com a sua palavra. Que ela possa vir como espada, como essa faca afiada, penetrando na minha vida, cortando o que não agrada ao Senhor, tirando aquilo que não é bom na minha vida. Eu quero isso. Deus, irmãos, quer derrubar muralhas da nossa frente, amém? Deus quer que nós conquistemos. Deus nos fez para conquistarmos. Deus fez, e de mim e de você, a promessa é a mesma. Eu quero fazer maravilhas no meio do meu povo. Mas eu quero um povo só meu. Eu não divido a minha glória com outrem, diz o Senhor. Feche seus olhos. Querido Deus e maravilhoso Pai, obrigado por ler essa história. Obrigado por mais uma vez poder voltar os nossos olhos e a nossa mente e de fato imaginar tudo que fizeste lá. E hoje à noite estamos aqui ouvindo o mesmo Espírito Santo dizendo: filho meu e filha minha, dá-me o teu coração. Eu quero que a minha palavra penetre no seu coração e mente, removendo tudo aquilo que não é bom e enchendo de toda a virtude dos céus, graça e poder. Remove aquilo que não é bom no meio de nós, ó Deus. Limpa, Senhor, a tua igreja. Purifica, Senhor. Batiza aqueles que não são batizados. Ó Espírito Santo, vem. Vem com poder, força, glória. Limpa-nos, purifica-nos de toda impureza, de tudo aquilo que é do homem, é da carne. Santifica-nos, limpa-nos e seremos mais alvos que a neve. Eu oro, Pai Santo,
Eu clamo, Pai Santo, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia. Glórias, glórias e honras eu dou a Ti, Senhor. Amém.